Quer dizer, Daniel, o senador aí, eu não mencionei anteriormente, mas é o Marcelo Castro, que é do MDB do Piauí. Quer dizer, não tem recurso para nada. E muito se falou da questão de furar o teto, né? Permitiu-se muito esse limite, né, durante a pandemia, e agora, novamente, provavelmente vai ser necessário para que os programas sejam implementados. Como é que a gente vai sentir isso realmente no nosso dia a dia? Daniel, como é que isso realmente vai se refletir para a gente? Tá. Simplesmente encomendar a inflação. Tanto que, se a gente perceber, houve muito discurso que a taxa de juros já iria cair, porque a inflação estava controlada. E o Copom, que é o presidente do Banco Central e os seus diretores que definem a taxa básica de juros, que é a taxa básica de juros, que é um instrumento que o Banco Central usa para tentar controlar a inflação, ela só foi mantida, ela não baixou. Porque irresponsabilidade fiscal, o governo gastar mais do que arrecada, é basicamente igual à inflação. Então, sim, a gente provavelmente no próximo ano a gente ainda vai estar convivendo com a inflação e ainda vai estar convivendo com uma taxa de juros de 2 dígitos. E isso é aquele negócio, a gente tem que entender que quando existe inflação numa economia, ela prejudica sempre a pessoa de menor renda, por causa que o nosso sistema tributário, ele é um sistema tributário que tributa muito o consumo. Então, quem tem menos renda acaba proporcionalmente consumindo mais da sua renda, logo acaba sendo cada vez mais penalizada. Por isso que alguns economistas falam que a inflação é um imposto sobre o mais pobre. Então, sim, nós teremos essa grande dificuldade. O outro problema é que muita gente fala sobre o Estado brasileiro ser grande, mas só que nunca falam de fato sobre isso. Qual é o grande problema do orçamento brasileiro? O orçamento brasileiro variando... O Estado brasileiro seria o funcionalismo público, são as despesas com o funcionalismo público, é isso? É exatamente isso. É a despesa corrente do Estado. A despesa corrente da máquina pública, ela é comprometida em 94% a 96% com despesa obrigatória, sobrando somente de 4% a 6% para fazer investimentos. Esses investimentos é o que é um Bolsa Família, é um investimento na saúde, é um investimento na educação. De fato, a gente sempre tem um espaço fiscal muito grande. E aí a gente teve um ano eleitoral. No ano eleitoral você faz algumas políticas para tentar algumas reeleições, e aí, infelizmente, política de curto prazo sempre vai ser paga no longo prazo, ou seja, no ano subsequente, infelizmente. Ou seja, o desafio do atual governo vai ter que ser de equilibrar isso exatamente, já sabendo que o ano de 2023 vai ser ainda um ano difícil, Sim. né? E como ele está sofrendo um déficit fiscal agora, e na PEC de transição ele pede autorização para fazer um outro déficit, a gente está encomendando para 2024 também uma manutenção da inflação. Especial com juros altos que a gente vai pagar. Sim, sim. O Banco Central, como ele é um banco independente hoje em dia, ele tem independência sobre a manutenção da taxa básica de juros. Então, pelo menos pelos próximos 2 anos, que vai ser o Roberto Campos, ele vai tentar ficar controlando ali a inflação através da taxa básica de juros, que é o instrumento que ele tem. E sim, aí a gente vai ficar com os juros provavelmente ainda de 2 dígitos. Depois talvez melhore, né? Vamos torcer, né, Daniel? Sim, a gente sempre torce isso. Todos nós estamos no mesmo barco. É verdade. É nesse momento que a gente entende o quanto que a economia realmente atinge, a economia de um modo geral atinge realmente o nosso dia a dia, né? Sim.